Agora tá. Obrigada, Ok. Professora, nesse caso, os herdeiros, para esse, quando disse que sim, pelo prazo de 2 anos até a abertura da sucessão. Caso contrário, está fora. É isso que eu queria deixar claro. Tem um tempo. Muito bem, pessoal. Aí nós temos um artigo de lei, certo, que fala com relação a isso. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Então, eu vou dividir a tela de novo. Certo? Então, olha só ali, 1799. Antes, ó, 1799, na sessão testamentária, quem mais que pode ser? Então, foi deixado um testamento. Então, esse caso, olhem só, de deixar para um eventual filho que a Maria possa ter, ou adotado, como falou o Anderson, é esse primeiro caso aqui. Então, dá. Olhem só, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, que a pessoa que era o pai, era o João, né? Desde que vivas estas a abrir-se a sucessão. Aqui que gera confusão, de repente vocês se confundiram. Quem seria esse estas aqui? Seria enfim, o filho, né? Que é para quem seria deixada essa casa, ou seria Maria? Quem que tem que estar vivo quando você abre a sucessão? Abrir a sucessão é quando João morreu. Então, João morreu. E aí você abre o testamento. Quem que vai ter que estar vivo no caso? A Maria ou Maria. a Maria? Isso aí, pessoal. Beleza, a Maria, certo? Então dá. Só que aí nós temos um prazo. Alguém conseguiu achar onde é que está o prazo aqui? Parágrafo 4º do 1800, tem um pouquinho mais para baixo, olhem, pessoal, que é um prazo de 2 anos. Então, olhem só, no mesmo artigo, certo? Olha o parágrafo 4º. Se passados 2 anos após, então, a morte, que é quando se abre a sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, aquela casa, então, né? Então, aquela casa ficou de lado, pessoal, de lado, até que a Maria tivesse o filho. Agora, ou concebido, não tem que nascer, olhem só. Nesses 2 anos, ela pode ter engravidado. Então, já dá, já vai conseguir, quando nascer, receber, portanto, essa casa. Agora, se passados 2 anos não engravidou a Maria, pessoal, então, neste caso, estes bens, esta casa, né, vão para aquela ordem chamada de vocação hereditária. Então, esta casa irá para quem de direito cabia que se não tivesse testamento. Então, digamos, vai para a filha, né? Vamos pensar ali que é o descendente. Sempre uma coisa aqui que foi tua pergunta, Mona Lisa. Salvo disposição em contrário do testador. Então, isso aqui, pessoal, é um pouquinho, como eu vou dizer, debatido na doutrina, para qual que é a aplicação disso aqui. Se o testador poderia colocar, porque salvo a disposição em contrário do testador. Então, se o testador, o João, né, ele poderia colocar, ele poderia modificar aqui, ou poderia modificar aqui, com quem que ficam os bens. Vocês entendem? Então, esse salvo disposição em contrário, porque o testamento pode colocar de forma diversa, mas pode colocar de forma diversa o quê? Ele pode aumentar esse prazo aqui, ou ele pode distribuir os bens para outras pessoas? O que vocês acham que seria? Eu entendo distribuir os bens para outros. Quem que falou? Eu entendo dessa forma. Uhum. Concorda com a Mona Lisa? Eu também concordo, Mona Lisa, já vou adiantando. Só que se encontra uma que outra doutrina, porque sucessões não mudou grande coisa desde os primórdios assim, do Código Civil. Então, tem um que outro autor que fala, então, porque o português tem que ter uma interpretação, que de repente seria possível aumentar esse prazo aqui. Né? O testamento, a pessoa então colocou, vai ter 10 anos para ter filho aí. Então, digo que não há uma resposta exata, né, para isso, por um português, assim, né, que não está tão claro, que algumas doutrinas falam que, de repente, o testador poderia, sim, colocar um prazo maior por causa disso que eu coloquei em azul aqui. Né? E outros que falam que isso, que é a minha interpretação, na verdade, é uma divisão, é para quem que vão os bens. Ou seja, não nasceu lá, não foi concebido, né? Essa criança, esse filho, não foi concebido. Então, para onde que vai o bem? Porque essa criança, ela não teremos criança, então esse bem tem que ir para uma outra pessoa. Então, esse testador poderia escolher para quem que ele deixaria. Se for olhar o puro do português ali, é questão de causa e consequência.
Para mim, tipo, não, para mim não me resta dúvida que é salvo disposição, se o testador colocar outra disposição, se não tiver, aí caberão os herdeiros legítimos. Sim, eu também acho que é para isso, mas eu estou dizendo que vocês vão encontrar, né, pessoas que falam que talvez esse prazo, porque é direito privado, é um direito do testador, de repente colocar e aumentar esse prazo também. Mas numa leitura de português, assim, né? E com o Tartucci, com outros autores, tu verifica que no caso é 2 anos. Mas assim, para dizer que são aqueles artigos que de repente tu vai encontrar a opinião contrária, pessoal. Só para dizer isso para vocês. Se fosse uma prova de OAB, uma prova de concurso público, etc., eu vou pelos 2 anos aqui. Né? Mas, de repente, alguma outra pergunta mais aprofundada, né? Aí, então, eu saberia, bom sempre saber um pouco além, né? Que tem esse caso, essa possibilidade. Aliás, falando em OAB, pessoal, comunicado hoje, vocês viram da OAB? Algum de vocês fará OAB esse ano? Não sei. Eu não. Não, teve a Mona Lisa faria. Falo faria que a gente não sabe. Mona Lisa é o seguinte. Nós teríamos a nossa segunda fase agora, era 5, 6 de abril, uma semana antes da Páscoa. E foi adiada, né, para 31 de maio. Se vai acontecer ou não, também não sei. E a primeira fase seria em junho, porque no início do ano a OAB lança um calendário, um cronograma de provas. 3 provas por ano, né? Primeira e segunda fase. Aí, então, hoje, era umas 5 da tarde, por aí, saiu um comunicado dizendo que tudo vai mudar, né? Então, o calendário de provas da OAB vai mudar, eles não sabem como é que vai acontecer, se vai ter outras provas esse ano ou não. Não disseram isso, né? Só disseram que o cronograma de provas vai ser modificado. Porque está acontecendo, né? Então, se até as Olimpíadas foram mudadas, né, pessoal? Então, só para avisar vocês. Sim, já era de se esperar. Como? Já era de se esperar. Já era porque a prova, a segunda fase ficou 31 de maio e a primeira estava 14 de junho. Aí, se tu, digamos que tu não dá tempo de correção, digamos que tu não passa na segunda fase, quer fazer de novo a primeira fase ali, tu não vai aproveitar na repescagem, então não dá tempo. Então, eles iam mudar. Mas agora disseram que todo o cronograma desse ano vai ser mudado, né? E vamos ver o que vai acontecer. Então, só para falar para vocês sobre isso, né? Então, a gente fica com os 2 anos majoritário, mas tem gente que fala, assim, né, que é uma interpretação em português, aí que de repente não é. Deixa eu só perguntar o Anderson, para a OAB é salvo, para a OAB é 2 anos, para nós é 2 anos, certo? Mas é para dizer a vocês, né, nossa aula de graduação, se eu tivesse numa aula de OAB, eu ia dizer assim, o prazo é 2 anos. Certo? Porque a gente tem que dar a resposta. Mas nossa aula de graduação, então a gente vai um pouco além, né? Então, tem gente que fala pela redação daquele artigo que o testador poderia colocar um outro prazo, né? Mas ali pela lei, a gente segue a lei e o prazo é 2 anos. Certo? Isso aí, Anderson. Certo, pessoal? Tá. E aí, aqui isso que a gente comentou, então esse é o ponto mais, é interessantíssimo isso, né? Isso é bem interessante, é bem legal, pessoal. Por quê? Porque na parte geral do Código Civil, lá a parte de pessoas, a gente verificou, vocês verificaram, não fui eu que dei essa matéria a vocês, mas eu dou todo civil, né? Enfim, em outros lugares. Minha matéria é o direito civil há muitos anos. E a parte geral, lá em pessoas, nós temos que o início da personalidade jurídica, né? Segundo os artigos do Código Civil iniciais, ela se dá do nascimento com vida, artigo 2º. Da personalidade jurídica, ou seja, só se é pessoa, né, no caso, quando tu vai nascer com vida. O nascituro possui proteção, mas não possui personalidade jurídica, certo? Isso que nós temos do inicinho lá do Código Civil. Então, isso aqui é muito legal, é bem interessante. Por quê? Porque nós temos uma possibilidade de alguém herdar alguma coisa que não foi nem concebido, não existe ainda. Então, isso é uma coisa legal, assim, de pensar, né? Uma exceção, uma viagem, assim, no Código Civil, quando possibilita uma circunstância dessas, né? Então, não é que está na barriga da mãe. Não, a mãe não tem barriga, não tem nada. E ainda assim, tu pode, sim, deixar uma herança para esta situação, vamos dizer assim, né? Professora, Oi.
até a senhora tocou nos não concebido, a senhora tinha deixado ali na última aula, e aí a gente tinha que pesquisar, na verdade, mas aí eu acho que com esse negócio do coronavírus aí a gente passou, né? Sobre, por exemplo, se tem um filho por inseminação artificial depois de 15 anos que faleceu, e aí como é que... Isso eu vou voltar aí, isso é um dos temas que eu queria falar com vocês depois de verificar isso aqui. E é um tema do trabalhinho no AVA também. Sim, eu me lembrei. É um trabalhinho no AVA, tá lá no AVA, tem uma tarefa, pessoal. Então já vou comentar isso aí, pode deixar. Tá. Isso é bem legal também, né? E aqui só para... A gente já comentou isso aqui também, mas aqui é bem de leitura, ó, pessoal. Quem que não pode ser nomeado herdeiro ou legatário? Isso aqui de nomeado, isso aqui só acontece em testamento. Então, quem está anotando e quiser anotar ali, o 1801, pessoal, 1801, certo? Só acontece em testamento, porque os herdeiros legítimos que derivam da lei não têm que ser nomeados. Né? Então, aqui, quem que tu não pode colocar como teu herdeiro ou legatário? Legatário, bem breve, deixa eu verificar mais para frente. Mas legatário é a pessoa que recebe um bem específico, não é um percentual. Então, legatário é, digamos, vou deixar para o Douglas, no caso, um cavalo, esse é exemplo de legado, um cavalo, certo? Então, algumas pessoas não podem ser colocadas no testamento nem como herdeiros, nem como legatários. Quem são? Aqui é meio óbvio, né? O que vocês acham ali? Dei uma lida, pessoal. Consegue ler? Não acham que é meio óbvio, o pessoal não pode ser herdeiro, né? Por testamento? As testemunhas, né? É óbvio. Né? A pessoa que escreveu... O concubino ali há controvérsias. Aqui, ó, deixa eu voltar para cá. Esse foi a Mona Lisa que falou? Olha só, pessoal, esse inciso 3 aqui, porque aqui nós temos vários problemas com o inciso 3. Primeiro, essa palavra aqui, que ela é uma palavra que hoje em dia ela é pejorativa. Né? Nós não temos, assim, não se tenta não usar mais essa palavra concubino, concubina, que é a pessoa que está numa relação adulterina com uma outra pessoa. Agora, isso aqui não existe mais. Nós não temos mais a ideia de culpa dentro de uma ideia de dissolução da sociedade conjugal, certo? Então, hoje em dia, nós temos que a pessoa se divorcia e não se fala mais em quem é o culpado, como se falava. Eu, recém-formada, por alguns anos, fazia, no escritório que eu trabalhava, separações, né? Primeiro tinha que ter a separação. E depois o divórcio, não é? Conversão da separação em divórcio. Ou um divórcio direto, se já estavam separados há 2 anos de fato. Mas, enfim, divórcio litigioso, não é? Contencioso, tinha que provar a culpa da pessoa. Que ela infringiu deveres do casamento, que ela adultério, né? Infringiu fidelidade recíproca, não foi fiel, né? Tanto um monte de coisa lá. Então, isso, até alguns anos atrás, pessoal, tu tinha, alguns bons anos, né? Mais de 10 anos aí. 2006, então 14 anos atrás, tu tinha uma ideia de que realmente, para que tu conseguisse e algumas repercussões do teu divórcio, a separação, tu provava a culpa da pessoa. Aí tu uma emenda constitucional, se não me engano foi em 2006, e acabou com a ideia de culpa, não existe mais culpa, pessoal. Então, ninguém fala em culpa, até se quiser separar, não é mais obrigatório separar antes, mas a separação não está extinta, se alguém quiser separar, pode separar. Mas não é pré-requisito do divórcio. Então, não importa quem foi a culpa, não importa nada, quer colocar fim na sociedade conjugal, então, no caso, coloca e deu, certo? Então, esse inciso 3, foi a Mona Lisa, acho que falou, né? Ele é cheio de problemas. Só que, numa ideia de OAB, de concurso público, pessoal, né? Como tá aqui, eles pedem quem que não pode ser nomeado herdeiro ou legatário. Pegam isso aqui na lei, para a pessoa culpada, etc., pode ser. Então, tá aqui, né? Como não foi revogado, pode não ter mais aplicação, mas muita coisa no Código Civil é assim. Então, é bem problemático o inciso 3. Muita coisa não existe mais disso aqui. Mas está aqui. Né? Então, a gente tem que saber que são pessoas que, né, não podem ser nomeadas como herdeiros, não é, no caso, nem legatários, certo?
E também não dá para colocar para parentes deles, né, pessoal? Que é 1802 ali. Sim, lembra que a gente comentou também? Tá, então não dá para colocar, deixar herança para a testemunha do testamento. Também não dá para deixar, pessoal, para a mãe da testemunha. Entenderam? Colocar um laranja ali, tentar burlar o negócio. Então, não, mas não deixei para a testemunha, foi para a mãe dela. Não, dá no mesmo, né? Não foi, mas foi para o filho dela, dá no mesmo. Então, assim como aquelas pessoas não podem ser herdeiras ou legatárias, também não podem, olhem só, o que me falam 1802. Certo? De novo, acho que isso é meio lógico, assim, né? Mas a lei colocou para que não tivesse problema com relação a isso. Tudo certo? Tá. Agora eu queria que vocês... Alguma dúvida, pessoal? A Mona Lisa fez ali? Tá. Eu queria que vocês olhassem... conhecem enunciados? Enunciados de jornada de direito civil. Conhecem isso aí? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Sim. Sim. Sim, tá bom. Peraí, deixa eu colocar. Aplicam-se as regras do 1798 naquele enunciado. Mas já sabe o enunciado, pessoal? Não dá spoiler, pessoal. Eu vou copiar o enunciado aqui. E Clóvis? O Clóvis tá dando... Mas é só para embriões, né? Para inseminação artificial não vale depois, né? Pois é, vamos ver aqui, calma. Prof, o enunciado é atividade? Ele é agora a gente vai falar um pouquinho dele e depois eu vou falar da atividade, certo? Calma, pessoal, não dei uns spoilers ainda. Enquanto isso, estão assistindo série? Alguém assiste série? Muitas. Muitas? Eu não consigo, né, assistir. Eu tenho 2 filhas, não consigo fazer nada. Mas de vez em quando eu assisto meia hora de uma série que eu gosto bastante. Outlander. Ouviram falar do Outlander? Sim. Gostaram? Quem já assistiu, Marcelo? Eu acho bem... Já ouvi falar, não assisti ainda. Assiste, ele é épico, uma história de guerra, mas romance também é bem legal. E outra coisa que é de rir é o Brooklyn 99, assistiram? Esse é o próximo da minha lista. É muito bom, é bem leve. Vamos cair de novo. Prof, eu recomendo o filme Poço, do Netflix. Eu ouvi falar disso aí. Eu assisti ontem, Betânia. É muito bom, muito bom. Muito pesado? É muito reflexivo. Vale Uma muito reflexão. Profunda. Uma boa reflexão. Todo mundo viu? Parece que tem a ver com nossa realidade, né? Verdade. Literalmente. De volta à Lagoa Azul também, né? De volta à Lagoa Azul, você é velho, não? Isso na sessão da tarde? Copiando aqui, Ô, Thiago, pensei que tu ia dizer que a culpa era das estrelas. Nunca vi, fica bem romântico, né? Pessoal, mas o Brooklyn 99 é bem leve, vocês vão gostar. Deixa eu ver se eu copiei errado aqui, foi certo? Professora, não quero lhe correr, mas a senhora tem 8 minutos antes de encerrar essa aula. Depois a gente volta, né? A gente nos derruba, mas a gente resiste, como um bom brasileiro. Olhem só, pessoal, o que vocês acham desse enunciado? Antes de mais nada, alguém sabe de onde que vem esses enunciados aí? Quem é que cria esses enunciados aí? Porque as súmulas, né, são criadas, vamos pensar assim, pelos tribunais, né? São jurisprudências reiteradas dos tribunais, e o que acontece é que... enfim, Aí né? formam as comissões de trabalho, né, professora? Quem forma aí, Clóvis? No caso, tem um coordenador, que é um ministro lá do STJ, do STF, aí formam comissões de trabalho por temas assim que são recorrentes, né? Para dar uma definição, no caso. O que são, tem ministros também, mas em geral as jornadas são de doutrinadores. Né? Então, eu posso... a Associação dos Magistrados se reúnem
como a Matra também se reúne, e criam grupos de estudo, como o próprio Clóvis falou, de assuntos mais pertinentes, mais batidos no dia a dia, e aí os juristas se posicionam com o pensamento deles em cima de cada uma dessas questões. Eu acho que é a associação de juízes, tanto a associação de juízes federais quanto estaduais. Sim, exatamente. Sim, essa é do conselho, do Conselho da Justiça Federal, né? O CJF. Esse enunciado mesmo aí, o coordenador foi o Edson Fachin. Isso. E aí, pessoal, e o coordenador foi o Rui Rosado de Aguiar. Morreu esse ano, né? O Rui Rosado. Isso. Gaúcho nosso aqui. Perda terrível. Um dos bons aí. Pessoal, mas olhem só. Eu enunciado sim, né? Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre é de tema recorrente. Então, é mais de tema rebuscado. Então, a gente vai ter uma ideia de um tema rebuscado, assim. Então, uma coisa, né? Deixa eu tentar gravar, porque se eu cair, eu boto de novo. É um tema rebuscado. Tem vários enunciados atuais agora de transexualidade, multiparentalidade. Então, não quer dizer que sejam recorrentes tantos, né? Então, não se tem tanto, assim, de multiparentalidade, etc. Mas é uma ideia de um tema controverso, para que se dê uma explicação com relação ao tema controverso. Só que vejam, pessoal, eles não podem ser vistos como verdade absoluta, porque isso aqui é uma opinião. Se juntaram umas pessoas, deram uma opinião, né? Obviamente que são renomados, mas tem muito enunciado mais antigos, assim, que eles não são, no caso, adotados. E, inclusive, esse enunciado, pessoal, lendo, assim, a gente pega o Tartucci, né, que eu acho que é o maior civilista do Brasil, vocês sabem que eu sou meio fã dele, né? Ele é a favor do enunciado, mas ele fala que muita gente é contra. Né? Então, mesmo tendo enunciado, tem muita gente contra isso aqui, né? O Zeno Veloso parece que está, pelas últimas palestras, parece que está seguindo, parece que vai aceitar e concorda, mas tem... Então, não vira uma verdade universal, porque vejam só, súmulas viram uma verdade universal no sentido de que aquilo ali deu. Tu não pode ir contra uma súmula, certo? Não pode. Isso aqui não é bem assim. Né? Isso aqui tu tem, não concordo com o enunciado. Né? Então, tu não vai ter uma obrigação de aplicação de enunciado, mas tu tem uma obrigação de aplicação de súmula. Né? Por exemplo, se tem um recurso, pessoal, teu recurso vai contra uma súmula, ele não vai nem ser recebido. Né? Porque vai contra uma súmula, já enunciado não é. Então, ele tem uma ideia de ao entendimento de comissões, de juristas, etc., mas não é uma coisa que vincula. Né? E tem gente que aplica, gente que não aplica, que discorda, né? E que, enfim, concorda. O que está dizendo isso aqui, esse enunciado, antes de mais nada? Me ajudem, pessoal. É para ler? Pode ler, alguém quer ler? E se quiser fazer um comentário. A regra do artigo 1798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo assim a vocação hereditária da pessoa humana a nascer, cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição da herança. Muito obrigada. E aí, pessoal? O que fala o 798, antes de mais nada? Eu não vou trocar aqui, né? Porque não é muito fácil. Olha só. Legitimam-se, que é o primeiro artigo nosso que a gente tratou hoje. Quem que é legitimado para suceder? As pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. E aí? Por quê? Porque o embrião ele já está formado. É por isso? Me ajudem a falar um pouquinho. Ele tá formado, tá fecundado, mas não tá concebido. Deixa eu acho o significado de embrião aqui. Ó, vou ler para vocês. Ó. Embrião. Organismo imaturo nos primeiros estágios de desenvolvimento antes de deixar o ovo ou útero materno. Ser humano durante as 8 primeiras semanas de desenvolvimento intrauterino. E aí? Paulo tá com o microfone aí. Tá falando com a gente, Paulo, será?
Professora, a levar os cachorros pro quarto Tá. para ficar mais silencioso. ele- Mas voltando aqui, uma questão, mesmo que tu considere daqui a pouco o embrião como concebido, a pessoa pode daqui a pouco guardar durante 15 anos o embrião, e daí a pergunta, a sucessão vai ficar 15 anos esperando, reservando pela quantidade de embriões. Então, E aí? também é... Isso é um Professor, considerar ele não, esse enunciado não se aplica porque o embrião, na técnica ali de reprodução assistida, ele é presumido concebido na constância do casamento, não tem a ver E com essa também parte. tem isso, exatamente, também tem isso. Então, essa é uma, Fora que, é uma fora outra. que o embrião ele não tem nem perspectiva de personalidade ainda. Ele pode vir a ter personalidade ou não. Com perspectiva de vida, né? Pessoal, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu falar para vocês assim. Vamos pensar. Então, temos o embrião, certo? Temos o embrião. Digamos que morreu o pai, que foi minha pergunta da outra aula, né? Morreu o pai. E aí esse embrião é implantado, produção assistida, digamos que 5 anos depois da morte da pessoa. Esse pai que tinha morrido, tinha deixado bens, né? Não sei se testamento, não importa. Já foi dividido, acabou o inventário, etc. Mas nasceu agora uma criança que é filho dele. E aí, 5 anos depois. 5 anos depois, porque o embrião ficou congelado, certo? Foi utilizado depois a técnica de reprodução assistida. Então, a viúva, digamos, engravidou. E aí nós temos agora uma circunstância em que temos uma criança. Só que esses bens já tinham sido divididos. O que vocês acham? Pois é. Porque é isso que fala o enunciado. Eu acho Já tinha sido deveriam ter dividido. algumas condições. Ele já tinha sido dividido entre outros filhos? Sim, sim. Então, pensa que tinha acabado o inventário, esse é o meu exemplo. Acabou o inventário, pessoal, e aí já dividiram tudo, porque a pessoa morreu faz 5 anos, e hoje nasceu uma criança por essa técnica aqui, então, que é filho da pessoa falecida. Ela tem... Acredito que ele persegue o artigo 184 ali, o parágrafo 4, passados 2 anos, porque não vai ficar ad eterno esperando o nascimento. Falta um marco temporal. Falta um marco temporal. Eu acredito que, como ele é presumido na constância